quando você tem verba para tráfego, eu tenho R$5.000 para fazer de anúncio aqui na minha agência. Tendo conhecimento de Google, de Meta, de TikTok, das campanhas, né? Com esse combustível, você consegue rapidamente resultado. Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara. Ou você aprende a vender, ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Bora, pessoal, mais um Nagelcast para falar por que as agências de marketing digital, muitas delas pararam ou reduziram a sua produção de conteúdo. Cara, o que há 4, 5, 6, 10 anos atrás falava muito em produção de conteúdo, em balde, será que isso caiu, né? Mudou, não faz mais tanto sentido? Vamos conversar sobre isso. E óbvio, já quero lembrar você que também é um dono de agência de marketing ou que presta serviço de marketing digital, que nesse momento está pensando como prospectar, como vender, como reter, como fazer gestão da sua agência, que você pode aprender modelando a nossa operação aqui da Blueberry, como mais de 1.000 agências já fazem hoje. Tem um link aqui na descrição para você que quer entrar na mentoria Nagel ou saber qual é a metodologia, conhecer um pouco mais do que a gente faz aqui na agência, beleza? E também quero lembrar que se você está curtindo esse conteúdo, você pode se aproximar ainda mais da gente, pode ir lá no meu Instagram, @nagel.guilherme, me seguir, mandar mensagem e a gente se conectar de alguma forma. Hoje, cara, eu tô conversando com o nosso amigo que, segundo ele, não costuma aparecer nas câmeras. Dificilmente aparece nas câmeras. Que é o Elvis. E aí, Elvis, eu pedi para ele participar, porque o Elvis, ele cuida basicamente do estúdio da agência, da nossa produção de conteúdo, né? Então, eu acho que vai ser um bate-papo interessante. Então, bem-vindo, cara. Na verdade, já é o cara mais antigo da nossa produção de conteúdo, mas é a primeira vez que tá gravando. Só apareço quando o Gui me cita ali nas gravações dele, né, dos cursos e tudo mais. A galera me conhece só porque o Gui me cita. Desde a época que ele tinha cabelo. Desde a época que eu tinha cabelo. Eu ainda te escondo um pouquinho, né? Mas tu ainda tá... E aí, mano, o que temos pra conversar hoje? Cara, então, vamos falar exatamente sobre mídias. Começando com uma pergunta bem relevante, que em 2024, muita gente tem falado que é o ano das mídias, é o ano do vídeo. Mas, Gui, ainda é importante uma agência fazer vídeos, fazer conteúdo? Importante, acho que não tem muito o que discutir, né? Na minha visão, a importância disso, né? Eu acho que não tem como você alcançar alguém, ter força de distribuição se você não tem nada para distribuir. Então, sim, é importante, ainda é um pilar fundamental. Eu acredito, cara, que vamos falar sobre isso hoje, até com essa questão hoje de inteligência artificial, a gente vai ter que subir muito a régua para poder continuar relevante, né? Para poder fazer com que alguém acompanhe essa pessoa, tendo em vista que ela, com poucos cliques, poucos comandos, ela vai ter acesso à informação cada vez mais. A informação vai estar mais acessível e cada vez mais num formato para que as pessoas mais leigas e simples possam aprender. Então, sim, faz todo sentido. Agora, eu acho que um ponto que a gente tem que tratar, Elvis, que é importante, cara, é sobre a gestão de expectativa em relação à geração de conteúdo, né? As pessoas têm problema em pensar no longo prazo. E o que foi um consenso sempre em relação às agências, quando se falava lá em SEO, nas antigas, hoje fala menos, né? Não que não se trata mais isso, mas se trata menos, né? Quando se começou a falar do termo de inbound, quando começou a surgir, por exemplo, players como um RD Station, né? Antiga Resultados Digitais, quando começou a surgir, por exemplo, lançamentos, então, distribuição massiva de conteúdo, as pessoas tinham um entendimento que era importante e que o pensamento deveria ser a longo prazo, era aquela cauda longa, né? Então, eu distribuo conteúdo para me posicionar no Google, por exemplo, as pessoas tinham essa visão, né? Eu distribuo conteúdo, eu gero conteúdo para me posicionar nas redes sociais, para ser um expert. Eu acho que esses princípios, cara, eles não mudaram. Só que fazer o básico, ou aquele que antigamente era entendido como suficiente, hoje é o mínimo. Entende? Hoje, praticamente, se eu for perguntar para você o seguinte, cara, é importante você estar ativo nas redes sociais, você vai meio que rir, né? Hoje é uma pergunta já idiota. Sim. Quase que idiota, né? Mas por que as pessoas não fazem? Porque o grau de exigência, cara, tá aumentando cada vez mais. Isso toma tempo, toma dinheiro, né? Às vezes você vai fazer um story que vai ser consumido no máximo em um dia. Às vezes para você fazer aquele story você ficou 2 horas, cara.
Você fazer aquele conteúdo que você errou o time, o anterior estava ruim, errou no horário e não ficou bom. Então, olha só, cara, a dificuldade que a gente tem. Porque o conteúdo é consumido instantaneamente, as pessoas esquecem rapidamente. Agora, isso não muda o fato de que se você quer se posicionar, você tem que ter algo a dizer. E esse algo a dizer tem que se adequar no formato, cara, que a tua audiência consome. Perfeito? Então, sim, as agências, na minha visão, elas precisam ter isso como foco, independente se elas por si só vendam ou não a produção de conteúdo. Agora, quando eu me programo no longo prazo e tentando, na medida com que eu posso, adaptar o formato do conteúdo para minha audiência, cara, uma certeza eu posso ter. Não vai ser em vão. Esse conteúdo ele vai chegar em algumas pessoas e vai reverberar por muito tempo. E aí, se você acerta no time, com as chamadas para ação, você pode sim criar, né, praticamente não diria só um canal, mas um braço que você vai utilizar em todos os outros canais que hoje, por exemplo, são frentes de aquisição de clientes em uma agência de marketing ou em qualquer empresa, tá, mano? Certo, Gui. E você citou ali também, né, na época que a galera teve a questão de lançamentos, que veio muito forte, né, a questão, tipo, de realmente do Instagram. O Instagram, no início, ele começou como um aplicativo de fotos, né, e depois ele migrou para vídeos. Hoje o Reels bomba demais, né, a galera faz stories todo dia, só que daí, nesse mesmo ponto, você acredita que o auge realmente da parte de mídias, o auge realmente da parte de conteúdo, já passou? Para agências, você tá falando? Para agências. Já passou? Permanece ou ainda está por vir? Eu acho, cara, que... e eu não tenho a pretensão de ter, tipo assim, ser aquele guru de falar... eu acho que a gente fala da simplicidade do que a gente conhece, que a gente vê no dia a dia aqui, né? Eu acho que o auge, cara, não é que ele passou, mas não é mais o hype, né? E sempre tem esses modismos, né? Por quê? Porque as pessoas, cara, infelizmente, quem está empreendendo como agência, e isso é um reflexo de quem empreende em geral, não pensam a longo prazo. Elas estão buscando o quê? A bala de prata, o segredinho, a técnica, a fórmula, toda hora para ganhar o jogo rápido, né? E esquecem que as empresas que permanecem são aquelas que fazem o trivial muito bem feito por bastante tempo. Perfeito? Então, você não vai conhecer, por exemplo, uma agência que se preocupou em gerar conteúdo com frequência e com qualidade nos últimos 10 anos, cara, que não se mantém relevante. Você não vai achar essa empresa, ok? Não vai achar, ok? Então, eu acredito, cara, que talvez não esteja no auge, como o discurso, o canal mais importante, enfim, mas com certeza continua sendo não só um meio relevante, cara, mas quase que um pré-requisito. Você tem que pensar nesse conteúdo. Agora, o que a gente tem que lembrar, cara, é aquele mínimo bem feito antigamente, tipo aquela história do você com celular e acesso à internet, né? Hoje, lógico, dependendo do celular sim, mas tipo, você vai ter que ter conhecimento para gerenciar formato, né? Então, eu acho que exige mais de você, porque você tem muito mais concorrentes também fazendo. E, por exemplo, o surgimento aí do próprio Insta, e especialmente do TikTok, né? Acostumou a audiência, cara, a ser impactada rapidamente. Então, cara, hoje você tem 30 segundos, você tem 15 segundos, você tem 1 minuto. É rápido, é 10 segundos, é instantâneo. Então você tem que contar uma história rápido. Você tem que, no meio entre impactar, chamar atenção, dizer de quem que foi, fazer um CTA, cara, tudo isso em 15, 20 segundos é difícil pra cacete. E é um desafio. Por isso que eu vejo que poucas empresas ou poucas agências acertam. Por quê? Elas começam a se deparar com isso, com essas informações, o que elas fazem? Simplesmente param. E eu acho que deve ser o contrário. Você deve usar todo o recurso e tempo de conhecimento de grana que você tem. Talvez o que você tem, mano, não é suficiente. A gente tem um estúdio aqui na gente para gravar com, sei lá, 3, 4 câmeras, por exemplo, né? É o melhor, cara. É o melhor estúdio de agência. Pô, não, deve estar longe, né? Mas é o melhor que a gente pode. Melhor do que a gente teve alguns anos atrás, que, por exemplo, a gente não tinha um estúdio, inclusive. Só tinha uma câmera. Ruim por aquele momento, ou ruim para o momento de hoje, né? Agora, entre a gente produzindo conteúdo com aquela câmera, meio freestyle, dentro do que a gente sabia, cara, e não fazer nada, o que é melhor? Fazer. A não ser que, é claro, né, seja algo que te prejudica, tá prejudicando a tua imagem. O que você faz é ruim mesmo. Tipo, você vem aqui na frente, ok, então, cara, isso pode arranhar, né, em algum nível a imagem, mas não costuma ser a maior parte dos casos. E como que você
alcança, na minha visão, a excelência? Com a frequência. Fazendo muitas vezes. Né? Aquele cara, você vê muito isso, né? O cara lá, o expert, o cara, o infoprodutor, o coach, o palestrante, ele botar um vídeo, pô, o primeiro vídeo que eu fiz, nossa, que idiotice era aquilo ali. Mas foi o primeiro. A frequência, junto com o conhecimento, levou essa pessoa à excelência. Então, acredito que por mais que não esteja esse assunto no auge, ou no auge como a gente imagina, né, aquela distribuição natural, cara, continua sendo cada vez mais relevante, e com a chegada aí, cara, da inteligência artificial e ferramentas que estão auxiliando muito a produção de conteúdo, cara, vai elevar o nível ainda mais. Então a gente tem que estar preparado para o melhor formato e canais de distribuição. Exatamente, Gui. E, cara, muito importante isso aí que você falou a respeito da frequência também. Porque, atendendo alguns profissionais, assim, aqui no estúdio e tudo mais, eu vejo que a galera, tipo, tem esse anseio, sabe, por alcançar os resultados de imediato. Por que eu ainda não bati isso no YouTube, esse tanto de inscritos? Por que o Instagram ainda não tá bombando? Talvez essa ansiedade, esse anseio por fazer tudo acontecer de uma forma mais rápida, atrapalha, tipo, em que ponto? Até que ponto isso traz essa dificuldade para essas agências, né? Vamos pensar o seguinte, quando você tem verba para tráfego, eu tenho 5 mil reais para fazer de anúncio aqui na minha agência. Tendo conhecimento de Google, de Meta, de TikTok, das campanhas, né, Discovery, Display, Remarketing, PMax, sei lá, tendo conhecimento para fazer, cara, com esse combustível você consegue rapidamente resultado. Só que o teu combustível também acaba. Perfeito? Eu consigo lá apertar o play e vamos, e vem 1, 2, 3, 4, 5, 10 leads. Podemos discutir a qualidade do lead, a efetividade, o atendimento, mas eu consigo rápido. E quando eu vou buscar, cara, uma estratégia de distribuição de conteúdo, eu não consigo com essa mesma velocidade. Principalmente se eu vou deixar orgânico, né? Que a gente sabe que hoje o alcance é quase que inexistente. Então, a ansiedade que eu falo, cara, às vezes não é nem para métricas de vaidade aí, número de seguidores ou número de inscritos, né? Cara, eu tô fazendo e não tá vindo contato, não tá gerando resultado. Daí eu vou te perguntar, quanto tempo você tá fazendo? Tô fazendo há um mês. Cara, não é suficiente. Tem gente que tá fazendo há um ano e não chegou no que precisa. E que entra aquela questão da máquina de vendas, né? Cara, eu preciso ter essa paciência, né? Eu vou pra academia, se você chegar aí lá na academia e fazer aquele treino, se arrebentar, quase morrer, tomar toda a suplementação num dia, será que você vai ter o corpo que você quer em uma semana? Você não vai ter o corpo que você quer em uma semana, entendeu? Você tem que pensar a longo prazo. Às vezes vai prejudicar a tua saúde. Às vezes vai prejudicar a tua saúde, né? Vai até te prejudicar. Então essa ansiedade, na minha visão, prejudica. Mas qual que é o melhor remédio para a ansiedade, cara? Em uma agência, em qualquer empresa? É pensar a longo prazo. Pensa a longo prazo, cara. Pensa no teu negócio a longo prazo. Evolui, né? Dia a dia. Para de ficar olhando o concorrente para invejar o cara ou para simplesmente copiar de forma desorganizada. E preocupe-se em melhorar a sua agência todo dia, o teu conteúdo todo dia. Olha as tuas métricas lá. Poxa, o alcance não foi tão bom, o número de leads não foi inexistente ou foi muito baixo. O líder desqualificado, testa, melhora. Olha os outros que estão fazendo como uma referência para você modelar. Não deixa que alguém que está muito melhor do que você te oprimir, o sentimento de, meu Deus, eu sou um nada, e nem alguém que está muito pior do que você te deixar na zona de conforto achando que você está bem, cara. Nós não estamos bem por ter um estúdio aqui, um estúdio em São Paulo. Porque eu sei que tem empresa que tem estúdios muito melhores, com conteúdo 10 vezes melhor do que o que eu faço aqui, do que nós, que tem, não no sentido só de formato, mas a própria qualidade, aquilo que é dito, e o que isso tem que me levar a uma posição do que? De parar de fazer? Não, cara. Isso tem que me levar a uma posição de aperfeiçoamento, melhorar, estudar, aplicar, né? Mas não deixar também, Elvis, aquela síndrome do impostor, cara. Sim. Que tem um monte de gente que, tipo, desacredita de si mesmo. Sabe que não é tão bom, por isso não faz, não produz, não story, reels, conteúdo, artigo, vídeo. Beleza, eu vou te dar uma notícia. O mercado está dominado de gente mediana que faz. Esses são os caras que crescem. Tem o topo da cadeia, que é as pessoas muito boas, que fazem muito bem por muito tempo e elas representam 2% do mercado e eles dominam mesmo, né? Eles têm. Só que você vai ter ali 70%, cara, que pega uma fatia enorme fazendo o trivial dentro do que pode ser entendido como nota 7. E você tem um monte de cara aqui embaixo, uma fatia representativa de gente que teria muita condição, talvez não o todo do que precisa, mas muita condição
para pegar uma parte desse resultado, mas prefere fazer o quê? Se comparar com quem tá lá no topo e ficar criticando o que tá acima dele. E aí, por conta disso, quem tá lá no topo cada vez mais cresce, e o que tá acima dele, embora esteja até pior no nível de qualidade, tá desfrutando de muito mais, você entendeu, mano? Verdade, Gui. Cara, e entrando nesse ponto então também, na questão de gerar conteúdo, muita gente gera, com pouco a gente é sempre isso. Como você falou lá no início, a gente grava com uma câmera, uma iluminação bem básica, a gente fazia acontecer um negócio. Dentro do que a gente podia, né? Dentro do que a gente podia. Certo. Essa eu até poderia responder, né? De quanto poderia gastar para gerar conteúdo, mas só até certo ponto, porque o conteúdo vai desde a parte da gravação, de quais profissionais que você vai precisar para gravar aquele conteúdo, para edição, o designer, e até a parte de postagem do conteúdo, até a parte do tráfego. Tá. Então, Gui, responde pra galera aí. É caro gerar conteúdo, Gui? Eu acho que na qualidade com que se precisa é caro. Caro... O termo é caro pode dizer que é o seguinte, é um custo maior do que vale, não é isso, mas você vai ter que gastar. Você vai ter que gastar tempo para compensar se não tiver recurso, né? E grana, né? Então, um equipamento, hoje qualquer celular aí de qualquer qualidade aí para você trabalhar, cara, é 4, 5 mil reais, né? Hoje uma iluminação, uma câmera boa, vai ser 10, 12, 15 mil reais aí uma câmera. Lente. Fora a lente, que às vezes é mais 2, 3, 4, 5 mil reais também, ou mais, né? Então sim, é caro. Ou seja, ou melhor, você vai ter que despender um valor financeiro ou de tempo, né? Ou estudo, porque também o conhecimento também hoje, por mais que ele está acessível, ele exige tempo e também se torna, não deve ser desprezado, né? O custo, quanto a gente gasta com conhecimento. Só que tem que ser feito, cara. Precisa ser feito. E aí? Entendeu? Então, acho que você tem que... O segredo aqui, cara, é o que eu posso fazer nas condições que eu tenho. O melhor que eu posso fazer nas condições que eu tenho. O que é o melhor? Mas eu não tenho condições de fazer melhor ainda, né? De quem Enquanto é essa frase? eu não sei de quem que é essa frase. Não lembro de quem é essa frase, mas eu já li ela. Boa, não sei. Né? Então, tipo assim, esse acho que é o ponto. Agora, talvez se hoje eu for olhar pra você e dizer assim, cara, quanto custa fazer um estúdio aqui e ter o número de pessoas, o melhor cenário ideal? Quanto custa montar um estúdio top? Eu vou botar assim, 200 mil reais, faz um estúdio top. Sim. Né? Só que tem condição de você fazer, talvez com 1 milhão, não fazer também alguma coisa, dependendo daquilo que você quer. E aí, qual que é o ponto? Às vezes você diz, putz, cara, meu orçamento é 5 mil. Como é que nós vamos fazer? Talvez você vai ter que, você não vai ter o estúdio, pagar um aluguel, vai chegar lá, vai pagar 300 reais, se você quer fazer um podcast, né? Você vai se organizar. O que é o essencial? O essencial é uma câmera. Então, cara, a câmera eu tenho, se eu tenho a câmera, o tripé e uma iluminação, talvez eu monte esse setupzinho aí por 3 mil. Uma coisa usada, uma não tão... Beleza, cara. É o melhor? Faz. Talvez você vai ter que compensar o quê? Com qualidade da edição, software que você estava trabalhando da edição. Você entendeu, cara? Vai ter que buscar sempre compensação. Agora sim, cara, tem que fazer um investimento com qualquer coisa. É barato investir em tráfego? Não é, cara. Não é. Qualquer brincadeira aí é 1.000, 2.000, 3.000, qualquer brincadeira num trabalho de um mês. Só que a gente às vezes acha que o dinheiro de tráfego parece que ele vale menos. É o mesmo dinheiro. É o mesmo dinheiro. Entendeu? Sim, até deixando uma dica pra galera, a gente tá falando sobre audiovisual, então se você quer focar realmente em alguma coisa de qualidade com um pouco, foque no áudio e vídeo. Às vezes um celular e um bom microfone já resolve seu problema. A iluminação, pode fazer iluminação até caseira, dependendo se você do seu estudo de caso. Boa. Gui, e agora mudando também um pouquinho, cara, só conteúdo já é o bastante para uma agência, cara? Não, acho que a distribuição é tão ou mais importante. Não é só o conteúdo que precisa ser feito, né? Canais de distribuição é tão importante, né? Hoje você poder pagar para distribuir, eu acho que caminha de mãos dadas. Agora, é um canal. Por exemplo, você vai ter até agências, inclusive, que são especializadas em produzir conteúdos para clientes e tem bons resultados. Agora, você tem que ter um alinhamento de expectativa, né? Hoje eu acho que só tráfego não vai resolver, mas é melhor que você não fazer nada, né? Fazer só tráfego, né? Só conteúdo, não resolve, mas é melhor que você, por exemplo, não fazer nada, entende? Eu acho que você tem que caminhar a mesma velocidade que você quer qualidade para produção, você tem que tentar buscar combustível para distribuir para as pessoas certas
né? Transformar fazer com que esse conteúdo chegue de fato em quem precisa, sabe? Certo, Gui. E indo um pouco mais pro final, Gui, agora um assunto que tá em alta, bem em alta mesmo, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial tá crescendo cada vez mais, até teve casos aí, teve um rapaz, um menino de 16 anos, que usou a inteligência artificial para roubar milhões e desviou uma grana, uma verba, que estava sendo que não é minha, né? Até do porque eu não tenho, então não... Tipo assim, ó... Putz, o cara roubou de coisa do... E a inteligência artificial hoje tá sendo, cara, absurdamente... Eles pegam uma pessoa, vamos supor, pegaram o velho lá da van, né? E fizeram uma propaganda com ele oferecendo promoção de ar-condicionado, e não era ele. Enganaram um público absurdo vendendo ar-condicionado. Tá acontecendo. Então, pensando nisso, Gui, o que a gente pode esperar da inteligência artificial? Pontos positivos e pontos negativos. Mano, eu acho que essa não é muito... Eu posso falar como alguém que tá com agência, usando ferramentas e gerenciando. Né? O que esperar, acho que ninguém sabe, cara. Acho que vai ser a mesma revolução aí que a internet, sei lá, trouxe nos últimos 20 anos. Vai ser algo maior, né? Aí, porque não é um meio não é o fim, né? É um meio para mudar tudo, praticamente, né? Como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente se organiza. Eu acho que a gente sempre... Eu quero ter uma expectativa positiva de que, sim, ao mesmo tempo que você vai ter o cara fazendo fraude, né? Roubando, enganando, você vai ter gente, melhorando o sistema de saúde, né? Melhorando as empresas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Como sempre foi. O recurso, ele por si só, ele não torna as coisas boas ou ruins, né? Tem um agente lá por trás. Agora, um viés de agência, cara, é inegável que isso vai trazer mais produtividade e mais qualidade, perfeito? Só que não traz isso só para a agência, isso traz para o cliente também. O recurso chega no cliente também. Então você como empresa, não é nem que não se atualizar, cara, porque parece um negócio até antiquado, você não se atualizar, é meio que óbvio. Mas se você como agência não está vivendo essa transformação, você já está muito atrás. Perfeito? Você já está muito atrás, cara. Se quando eu for falar para você de uma ferramenta, né? Porque, isso aqui não é de agora. O Google tem campanhas inteligentes há quanto tempo rodando aí, né? Isso não é de agora. É que agora esse conhecimento, ele começou a democratizar. Então, o que eu faço? Eu construo meio que uma legião de pessoas que entendem pouco sobre algo, só que aquele pouco, às vezes, é mais do que você entregava como agência já. Então, você, na minha visão, em relação à geração de conteúdo, você vai ter que melhorar, cara. Né? Você vai ter que buscar... Talvez a gente vai, daqui a um ano, esse formato, ele se torne relevante. Porque, com 2 ou 3 comandos, se vai, 1, 2 anos, 6 meses, não sei se faça algo melhor do que o cara põe aqui... busca prompt, sei lá, e vai buscar com base no histórico dos vídeos e vai sair um conteúdo melhor. Pode ser, cara. Agora, o que eu tenho de recurso hoje? Então, vou usar o que eu tenho de melhor hoje. Acho que a gente não sabe para onde a gente vai, só que com certeza o digital é como se fosse uma arca, cara. Uma arca de Noé. Se tá ameaçador pra gente que está no digital, você imagina para quem não tá. Você imagina pro contador, que hoje cobra R$1.000 por mês para emitir 2 ou 3 guias e fazer. Não estou desmerecendo, né, o contador, estou falando a realidade. Sim. R$500 ou o que quer que seja. Imagina para o advogado que quer sentar você e fazer um contrato que com um prompt ali, com um comando, vai fazer 10 vezes melhor do que ele, com muito mais assertividade. Para o médico, que senta na frente do paciente lá e fica olhando no Google. Cara, ao mesmo tempo que o motorista de táxi sofreu e, o editor de vídeo, cara, será que vai acabar? Pode ser, como pode ser que um vendedor, vai mudar, cara. Um programador, cara, que era o cara até, há 2, 3 anos atrás, era o topo da cadeia alimentar profissional, hoje já está sendo, né, já está sendo questionado. Não é que está sendo questionado, está sendo dito que não vai precisar mais. Você entendeu? Então, assim, a gente como profissional, a gente não é como pessoa tem que se adaptar, como profissão, como empresa, mas sempre no viés de usar recursos para melhorar do que para ficar achando... né? Pelo em ovo, por exemplo, assim. Então, eu acho que para concluir, cara, o nosso bate-papo, eu queria encorajar você a, dentro dos recursos que você tem, usando as ferramentas que você pode, a produzir o melhor que a sua agência pode dar para os seus clientes, cara. Pensa a longo prazo, perfeito?
Mas talvez não vai ser relevante daqui a um ano, mas talvez seja muito mais até do que você imagina. Eu tenho vídeos de 2, 3 anos atrás, cara, trazendo clientes para a agência toda semana. Que talvez naquela que foi utilizado pouco recurso, não foi da maneira. Então, cara, pense em você como um produto. Se transforme você, cara, na representação do sucesso que você quer propor para os seus clientes, ok? Busque frequência, seja disciplinado, porque essa frequência vai trazer audiência e vai levar você à excelência, beleza? Agradeço, Elvis. Obrigado. E para finalizar, quero lembrar você, que é dono de agência, que quer saber mais sobre estratégias de venda, gestão de agência, organização, formação de time, que você pode entrar na Mentoria Nagel, fazer parte do Triplo X através do link que está aqui na descrição. E não se esquece, não existe dia da caça. Valeu, vamos para cima.